A graça preveniente de Deus é quem habilita e capacita o homem para seguir a Cristo, fortalecendo a sua vontade. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ler e Preciso. Eu me chamo José Lopes e hoje eu falarei sobre o livro Graça Preveniente, um estudo sobre o gracioso agir de Deus para a salvação humana do brasileiro Valmir Nascimento. Valmir Nascimento, ele é mestre em teologia e também graduado e pós-graduado em direito, assim também como professor universitário. Esse livro é o único livro aqui no Brasil que fala exclusivamente sobre essa doutrina, graça preveniente. Doutrina essa tão importante para o sistema teológico arminiano e infelizmente pouco conhecido. Até mesmo muitas pessoas que se dizem arminianas não conhecem ou até nunca ouviram falar sobre esse termo graça preveniente, sobre essa expressão graça preveniente. O livro é publicado pela editora Reflexão e possui 158 páginas. É dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, Maravilhosa Graça Preveniente, escortinando a doutrina da capacitação divina para a salvação. Aqui, Valmir Nascimento, ele vai primeiramente conceituar o que é graça, utilizando assim os termos usados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento para se referir a esse termo graça, que já é bastante conhecido. Ou seja, graça é um favor imerecido, vindo da parte de Deus, por exemplo, ou não, mas no caso aqui, vindo de Deus. A graça também é dividida, e ele vai fazer essa distinção entre graça salvadora e graça comum. A graça salvadora ela tem um caráter soteriológico, como o próprio nome já diz, ela atua para salvar o pecador. A graça comum é aquela graça que Deus permite que também os ímpios usufruam dela. Ou seja, é aquela graça que permite que o sol nasça para justos e injustos. Os calvinistas, por exemplo, vão dizer que a graça salvadora é somente para os eleitos e o restante fica com a graça comum, digamos assim. A graça comum, como o nome já diz, ela não é responsável pela salvação do ser humano. Ela não é capaz de salvar o ser humano. Ela é capaz de fazer com que o ser humano faça coisas boas, por exemplo. Muitas vezes, aqueles que estão longe de Deus, que são ímpios, ainda assim conseguem fazer atos bons. Tudo isso por conta da graça comum. Mas isso não quer dizer que eles sejam salvos. Ele também vai falar sobre a coerência sistemática da graça preveniente. E é interessante que aqui ele já começa respondendo às indagações feitas pelos calvinistas. Ou seja, graça preveniente não está na Bíblia. Não existe essa expressão na Bíblia, graça preveniente. Então, para os calvinistas, o sistema arminiano não seria bíblico por causa disso. No entanto, Valmir Nascimento vai deixar claro que, apesar dessa expressão não se encontrar na Bíblia, o seu ensino se encontra em todas as Escrituras. Por exemplo, o termo trindade também não se encontra na Bíblia, mas o seu ensino, sim. Até os calvinistas vão concordar com isso. Outra expressão muito importante que tanto calvinistas como arminianos também entendem como verdadeira, depravação total. Essa expressão também não se encontra na Bíblia, mas nós acreditamos, arminianos e calvinistas, que a depravação total é um ensino que está contido na Bíblia. Então, o fato do termo, da expressão graça preveniente não está na Bíblia, não quer dizer que o seu ensino não esteja. E ele também vai falar que, apesar da Bíblia ela ser a nossa fonte primária de doutrina, infalível, existem outras fontes, que ele chama de fontes secundárias, que também têm o seu mérito, que também devem ser levadas a sério, que são elas a razão, a tradição e a experiência. No capítulo 2, breve panorama histórico da graça preveniente, Valmir Nascimento vai fazer digamos assim, uma viagem no tempo, desde a igreja primitiva até John Wesley, mostrando que essa doutrina da graça preveniente foi desenvolvida ao longo de muito tempo. Nos pais da igreja, ele vai citar
Clemente, Cipriano, Tertuliano e até mesmo Agostinho. Aliás, Agostinho foi que criou essa expressão graça preveniente na sua polêmica com Pelágio. Pelágio, ele entendia que o pecado de Adão em nada afetou a humanidade. Para Pelágio, o ser humano poderia sim escolher fazer o bem. Não existia essa de depravação total. O ser humano ele poderia buscar a Deus por si só. Ele poderia dar o primeiro passo em busca de Deus, porque o pecado de Adão não o tinha afetado. Agostinho, então, vai criar essa expressão graça preveniente para mostrar que o primeiro passo no processo da salvação é Deus que dá. A graça preveniente seria esse primeiro passo para salvar o perdido. Só que Agostinho entendia que essa graça preveniente era apenas para os eleitos, para os predestinados, não para aqueles que não seriam eleitos. A igreja, então, condena Pelágio de heresia, no entanto, não abraça o monergismo de Agostinho. A igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, até mais ou menos 400 anos depois de Cristo, ela sempre esteve muito mais do lado sinergista, do que monergista de Agostinho. Então ele vai mostrar aqui, citando os pais da igreja nessas controvérsias. Graça preveniente em Jacó Armínio, ele vai mostrar que Jacó Armínio sempre defendeu a depravação do ser humano. O ser humano não poderia dar o primeiro passo para Deus, porque como ele estava morto em pecados, em delitos e pecados, a única vontade que ele tinha era de fazer o mal, de pecar. Então, é necessário que Deus dê o primeiro passo em busca desse perdido. Aí entra a doutrina da graça preveniente em Jacó Armínio. E essa graça preveniente para Jacó Armínio, ela era resistível, diferentemente do que pensavam os calvinistas. O ser humano poderia sim, uma vez tendo as suas faculdades mentais, suas competências restauradas, seu livre-arbítrio restaurado, porque para Jacó Armínio, a graça preveniente, ela viria para restaurar o livre-arbítrio. Ou seja, uma vez tocado por essa graça, o ser humano poderia sim escolher o bem, mas só depois da operação da graça de Deus, dessa graça preveniente. Jacó Armínio ele foi muito criticado pelos calvinistas por causa desse ensino. Os calvinistas diziam que Jacó Armínio estava ensinando que o ser humano era salvo pelas obras. Ora, Jacó Armínio ele utiliza uma ilustração para mostrar que o fato do ser humano não resistir, apenas receber a graça de Deus sem resistir, não quer dizer que ele tem algum mérito. Ele usa a ilustração do rico e do mendigo. O rico ele dá uma doação, faz uma doação para o mendigo, e o mendigo simplesmente estende o braço para receber. Quem poderia dizer que o fato do mendigo estender o braço para receber, quem poderia dizer que isso requer algum mérito do mendigo? Não, o mérito é todo do homem rico que está fazendo a doação. Então assim foi que Jacó Armínio mostrou que a sua doutrina, o arminianismo, em nada dava mérito ao ser humano. O ser humano apenas não poderia resistir à graça preveniente de Deus. Em seguida, Valmir Nascimento vai falar sobre a graça preveniente em John Wesley. John Wesley entendia que a graça preveniente ela era tanto irresistível quanto resistível. Como assim? Ela era irresistível na medida que em algum momento ela alcançaria o ser humano. O ser humano não poderia escolher se ele deveria ser tocado pela graça preveniente ou não. Todos seriam tocados por ela. No entanto, ela se tornaria resistível no momento em que, uma vez o livre-arbítrio restaurado, ele poderia permitir que essa graça continuasse operando para a sua regeneração, ou então resistir e querer continuar na sua vida de pecado. Capítulo 3. Características da graça preveniente. Ele vai falar sobre a abrangência, ou seja, é para toda a humanidade. Vai falar sobre o momento de operação, e aqui o arminianismo clássico vai se diferenciar do arminianismo wesleyano. Para o arminianismo clássico, a graça preveniente ela opera no momento da pregação do Evangelho. Quando o pecador ouve o Evangelho, aí sim a graça preveniente de Deus atua. Para John Wesley, não. A graça preveniente ela atua em qualquer momento, independente ou não
da pregação do Evangelho. E ela é perene. Para John Wesley, a graça preveniente, ela opera em qualquer momento, em todos os momentos, melhor dizendo, da vida do ser humano. E também ele vai falar sobre a resistência humana, como eu já falei, tanto para o arminianismo clássico quanto para o wesleyano, a graça preveniente ela pode sim ser resistida. E aí eles vão se diferenciar muito do ensino calvinista, que entende que a graça preveniente é só para os eleitos e, portanto, eles não podem resistir. Finalizando, capítulo 4, as operações da graça preveniente. A graça preveniente, ela convida, convence, capacita e coopera. E aqui ele vai mostrar vários textos, assim também como no capítulo 3, ele vai mostrar vários textos mostrando esses ensinamentos. Beleza? Então, esse é o livro do Valmir Nascimento, Graça Preveniente. É um livro que não pode faltar na biblioteca daqueles que se dizem arminianos, que querem entender o sistema arminiano, porque essa é uma doutrina que dá o suporte para um dos suportes do arminianismo, graça preveniente. Porque os calvinistas, por exemplo, atacam muito o arminianismo nesse ponto, que o ser humano buscaria a Deus. Como é que ele poderia buscar a Deus se ele está morto no seu pecado? Isso aí seria pelagianismo. Mas muitas vezes os arminianos são acusados de pelagianismo. E a graça preveniente é o que vai fazer essa distinção entre arminianismo e pelagianismo. É Deus que dá o primeiro passo através da graça preveniente, uma expressão que não está na Bíblia, mas o seu ensino está sistematicamente desde Gênesis a Apocalipse, ok? Então espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, aguardo você nos próximos vídeos e vamos ler, porque ler é preciso.